Fala galera, beleza? Hoje vamos falar um pouco sobre resistência dos materiais. Dentre elas, vamos falar um pouco sobre a propriedade física, químicas, elétricas, magnéticas, térmicas e mecânicas. E nada mais, nada menos do que a gente vir no canteiro de obra para ver como é aplicado no dia a dia da engenharia. A ideia desse vídeo é mostrar que conceitos como porosidade, densidade, absorção de água e propriedades químicas como a corrosão não são apenas teoria na sala de aula, mas são fenômenos que vimos diariamente no canteiro de obras. Com isso, fica mais fácil entender a importância das propriedades na qualidade de segurança dessas construções. Na construção civil, nós podemos ter na prática uns exemplos de laboratório para estudo de concreto, de resistência e entre outros. Com isso, vamos para a prática e vou mostrar alguns exemplos práticos para vocês. Agora vamos falar sobre a porosidade e a absorção de água que temos nos materiais. Nós temos aqui um teste prático, onde nós temos aqui o concreto, já em um concreto que já é aplicado já no radier. Nós podemos ter na composição aqui a brita, a areia, o concreto com aditivo plastificante. Nós temos aqui um tijolo, material de tijolo cerâmico, e nós temos aqui o material de bloco estrutural. Aqui nós vamos fazer um exemplo prático, onde o material, quanto maior poroso ele seja, mais ele tem a capacidade de absorver água. Nós vamos fazer aqui o primeiro teste com o concreto. Vocês podem ver que a absorção de água dele é bem baixa. Vamos fazer com o tijolo cerâmico. Como a absorção de água dele é maior, podemos observar pela quantidade de bolhas de ar que se criam. Nós temos aqui o bloco estrutural, que também é bastante poroso, e criam bolhas de ar até maiores do que o tijolo cerâmico. Então, nesse exemplo prático, nós podemos mostrar que essas bolhas de ar que aparecem no vídeo são furos invisíveis, que ao colocar na água eles criam bolhas de ar, mostrando assim visualmente para a gente. Agora vamos falar sobre a permeabilidade. A permeabilidade é uma capacidade que o material tem de absorção de água. Quanto mais permeável for o material, mais facilidade tem de um fluido atravessar ele. No nosso exemplo, vamos mostrar com água, mas pode ser qualquer outro material líquido. Vamos mostrar primeiro com a madeira. A madeira, nesse caso aqui, é pouco permeável. Aqui alguns pontos molhados, mas nos cantos aqui foi devido a ter descido de cima, né? Mas nesse caso aqui praticamente não desceu, né? Agora vamos testar com os materiais. Esse aqui é um pedaço de bloco estrutural feito com cimento, né? Vamos molhar um pouco. De cara já conseguimos ver que é um material mais permeável. Quando jogamos água ele já absorve já de primeira, né? E praticamente molhada a parte inferior, né? Material praticamente completamente molhado. Agora vamos para o tijolo cerâmico, que é o material mais comum nas nossas construções, né? Que também é um material mais permeável. Menos permeável que o bloco estrutural, porém ainda é permeável. Peraí, vamos olhar aqui. Será que não dá mais água? Por ser um material mais permeável,
De cara ele seca já, né? Porém, não é tão permeável igual o bloco estrutural. Portanto, a permeabilidade é uma propriedade que influencia diretamente nas nossas construções, contra umidade e infiltrações. Controlar a permeabilidade nos garante uma construção mais segura e com baixa manutenção. Um outro exemplo sobre a permeabilidade são essas lonas aqui que é usado na construção aqui desse baldrame. Vou demonstrar aqui para vocês que esse material não tem permeabilidade alguma. Isso garante que a umidade do solo suba para casa e nem a umidade da parte de cima desça para o solo também. Olá, meu nome é Matheus Lima, sou aluno de Engenharia Civil do quarto período e hoje eu vou falar um pouco sobre as propriedades mecânicas dos materiais. No momento abordarei as seguintes propriedades: deformação elástica e a deformação plástica. O que seria a deformação elástica? A deformação elástica é quando você coloca em um determinado corpo uma tensão, fazendo esse corpo se esticar. E ao tirar a tensão desse corpo, ele volta ao seu tamanho original. Isso é chamado de deformação elástica. Já a deformação plástica é quando você exige essa mesma tensão ao mesmo corpo, só que ao usar a tensão você ultrapassa o limite elástico do corpo, fazendo com que nele ocorra uma deformação plástica. Por quê? Porque ele não retorna ao seu tamanho original. Acompanhe o vídeo a seguir. Falarei agora um pouco sobre a propriedade de resistência. Existem 4 tipos principais de resistência: resistência à tração, à compressão, a cisalhamento e a fricção. O que seria a resistência à tração? É a capacidade que o corpo tem de resistir a ser puxado, que seria isso, a tensão, ambas as pontas. Isso se chama tração. O que seria a resistência à compressão? A compressão é a capacidade de um corpo resistir à pressão aplicada em ambas as suas bases. Compressão consiste em aplicar um esforço axial que tende a provocar o encurtamento do corpo. Se o material for frágil, o ensaio é levado até a ruptura. Se o material for dúctil, não vai haver ruptura e o ensaio é interrompido quando começa a deformação lateral do corpo. Já a resistência ao cisalhamento é a capacidade de um corpo resistir a forças paralelas, ou seja, a forças que agem sobre ele de ambos os lados. Sal de ensaios e, dependendo do produto a ser ensaiado, são adaptados alguns dispositivos. O dispositivo é fixado na máquina de ensaio e os parafusos, rebites ou pinos são inseridos entre as duas partes móveis. Ao se aplicar uma tensão de tração ou compressão no dispositivo, será transmitida uma força cortante à seção transversal do produto ensaiado. No decorrer do ensaio, a força será elevada até que ocorra a ruptura do corpo. Já a resistência à fricção é a capacidade que o corpo tem de resistir a uma pressão que faça com que ele friccione.
Falarei agora um pouco sobre a propriedade mecânica chamada elasticidade. O que seria a elasticidade? É a capacidade do material retornar à sua posição original depois de sofrer uma tensão. Vou dar, por exemplo, o caso de uma mola. Ao pegarmos uma mola e exercer uma tensão em ambas as extremidades da mola, fazendo com que ela se estique, e depois de certo período tirarmos essa tensão, a mola retorna à sua posição original. Isso é chamada propriedade elástica. Falarei agora um pouco sobre a propriedade mecânica chamada plasticidade. O que é a plasticidade? É quando determinado material sofre uma deformação permanente, fazendo com que o mesmo não retorne à sua posição original, mas mesmo assim não permitindo que o mesmo frature. Ou seja, vou dar como exemplo uma mola. Ao exercer uma tensão sobre uma mola, fazendo com que ela estique além da sua capacidade elástica, e depois de você retirar essa tensão, ela não volte à sua posição original, isso é chamado de plasticidade. Vamos acompanhar o exemplo a seguir no Meu nome é Lucas Azevedo Ferreira, sou docente de Engenharia Civil do quarto período, campus de Facenda. Estamos dando continuidade ao nosso trabalho de científico de IDEA, que tem uma propriedade dos materiais. Eu fiquei com uma propriedade bastante interessante dos materiais, que é a ductilidade. O que seria a ductilidade? A ductilidade é a capacidade do material sofrer deformação prática sem fraturar quando submetido à tensão. Materiais ductílimos podem ser alongados ou esticados em fios super finos. Essa característica desses materiais permite que eles sejam amplamente usados na indústria, desde a fabricação de fios, tubos e demais elementos que sofrerão tração, seja eles estruturais ou estéticos. Outra propriedade interessante do material é a dureza. O que seria a dureza? A dureza do material refere-se à capacidade desse material de resistir a cortes, arranhões ou penetrações. Dentro da indústria, a propriedade de dureza é bastante utilizada para a criação de materiais abrasivos. A dureza pode ser influenciada por vários fatores, seja ele a estrutura cristalina do material e as impurezas presentes neles. O ensaio é realizado no equipamento durômetro. Será necessário um corpo de prova cilíndrico. A amostra é posicionada na base fixa do equipamento, sob a haste vertical, e será submetida à força constante de 1 kg por 5 segundos, indicado pelo acendimento da luz vermelha. Após o tempo indicado, o operador irá soltar a alavanca, zerar a escala e realizar mais 2 mensurações de dureza, alterando a posição da amostra a cada mensuração. Outra propriedade interessante dos materiais é a maleabilidade. O que seria a maleabilidade? É a propriedade do material de ser deformado por compressão sem sofrer fratura aparente. Materiais maleáveis são amplamente usados na indústria, seja eles para a fabricação de chapas e demais elementos alongados. Fala galera, agora nós vamos falar um pouco sobre as propriedades elétricas. Dentro dessas propriedades, nós vamos citar 2 tópicos para vocês: os condutores elétricos e os isolantes elétricos. Dentro dos condutores, eles são uma parte de grande importância para transmitir com facilidade a eletricidade. Eles são usados em toda a área em que envolve a eletricidade. Dentro desses condutores, a gente tem 3 tipos de materiais. Tem os materiais de cobre, o de alumínio e o de prata. O cobre, ele é bastante usado dentro tanto da elétrica residencial como a elétrica industrial. Dentro desses tipos de condutores, existem 3 tipos de materiais: os materiais de cobre, de alumínio e o de prata. Os materiais de cobre, eles são bastante usados. Por quê? Porque ele tem alta condutividade e ele é bastante resistente a propriedades mecânicas e a propriedades de corrosão. Dentro desses materiais de cobre, tem suas bitolas também, como qualquer tipo de material. E tem os condutores de alumínio. Eles são mais usados
em projetos que vai usar grandes materiais, vai usar muitos materiais para diminuir o custo assim. Ele não é um bom condutor como o cobre e o prata, mas ele serve para ser condutores também. E tem a prata. A prata é um excelente condutor. O ruim da prata acaba sendo o seu custo, que acaba sendo bastante elevado. Agora nós vamos falar sobre isolantes elétricos. Isolantes elétricos, como o próprio nome já diz, ele isola a eletricidade e dificulta a passagem de corrente sobre os condutores. Ele é o inverso da condutividade dos condutores. Eles são de grande importância para a parte de instalações elétricas. Assim, ele vai evitar curtos-circuitos, ele vai evitar também choques elétricos ou até mesmo incêndios. Dentro desses isolantes, eu trouxe para vocês dois isolantes aqui, que é a fita de baixa tensão, bastante utilizada em residências, em parte de industriais também, ela é bastante utilizada. E de alta tensão, essas aqui são mais utilizadas em tensões mais elevadas, de alta ou média tensão. E aí galera, agora vamos falar um pouco sobre a propriedade magnética. Dentro dessa propriedade, a engenharia civil ela não está diretamente ligada dentro dela, mas já por outro lado, a engenharia elétrica está diretamente ligada em geradores, motores e até mesmo transformadores. Dentro dessa propriedade, vamos citar dois tópicos para vocês, que é o tópico de permeabilidade magnética e as características dos materiais magnéticos. Dentro da permeabilidade magnética, o que seria? Ela mede a capacidade do material ser magnetizado, ou até mesmo possuir linhas no seu centro de magnitude. Materiais como ferromagnéticos, eles são bastante atraídos e assim utilizados em motores e até mesmo transformadores. Agora falar um pouco sobre as características dos materiais magnéticos. Dentro da propriedade magnética, vamos ter três características. O que são elas? A diamagnéticos, ferromagnéticos e paramagnéticos. A diamagnéticos, ela tem a capacidade de repelir o material por campo magnético. Já a característica paramagnéticos, ela tem a capacidade de atrair o material, mas não com tanta intensidade como a propriedade dos ferromagnéticos, que tem a capacidade de atrair os materiais fortemente.
Vamos falar sobre as propriedades térmicas. As propriedades térmicas são vitais em edifícios com a capacidade de absorver a temperatura e poder ajudar no caso de evitar casos de incêndio. A condutividade térmica, ela mede a capacidade do material de absorver calor. Materiais como aços, alumínios, materiais como ferros também, eles são bons condutores de calor. Já por outro lado, a madeira, isopor, eles são mau condutores térmicos. E aí, pessoal, vamos falar um pouco sobre o coeficiente da dilatação térmica. Ele nada mais é do que o material, quando ele é aquecido, ele tem a condição de se expandir. E quando o material ele é esfriado, ele tem a condição de se retrair. O coeficiente da dilatação térmica vai estudar basicamente isso: o quanto que tem o material, ele tem condição de se expandir e quanto ele tem condição de se retrair. Isso é de grande importância dentro da engenharia civil, onde vai se encontrar grandes construções de pontes, de viadutos, entre outros. Vou estar mostrando para vocês um exemplo na prática agora, onde eu fui fazer as medições dos trilhos do trem, a meio-dia e agora à noite, quando eu cheguei na faculdade. Acompanhe aí. Bom, pessoal, são exatamente 1h15 da tarde. Estou filmando a parte da dilatação térmica para vocês na linha do trem. Está dando exatamente 7 centímetros. Dando 8. Quando eu medi pra vocês, estava dando 6,5. Agora tá quase 8, ó. Mostrando na prática a linha do trem. Bom, pessoal, agora vocês são exatamente 10,5, para vocês verem a diferença da coeficiente da dilatação térmica do trilho. Certo, dando continuidade, agora a gente vai falar do calor específico, que é uma das propriedades mais importantes da tecnologia. O que seria o calor específico? O calor específico seria a quantidade de calor necessária para levar 1 grau de temperatura em determinado material, seja ele qual for. Geralmente, materiais possuem calor específicos diferentes. A gente vai passar por um exemplo aqui na prática, como seria essa transmissão de calor e esse aumento de temperatura. Logo após a desligada do fogo ao mesmo tempo, o copo sem água,
74 graus. O copo com a água. (46 graus). E por fim, mas não menos importante, chegamos a propriedades químicas. O que a propriedades química ela vai falar? Ela vai falar o quão o material resiste a alguns ácidos ou até mesmo o material que vai resistir em algum local específico, onde ele está aplicado. Por exemplo, uma casa de ferro na praia, na maresia. Você vai saber que a maresia vai corroer aquele material. E dentro dessa propriedade, vamos ter 3 tópicos para vocês, que é a corrosão, a reatividade a ácido básico e a reatividade. Agora vamos falar sobre a corrosão. A corrosão nada mais é do que a degradação de um material exposto a algum clima. Geralmente, esses materiais são aços. E isso é a maior dificuldade na estrutura de uma laje, por exemplo, de uma laje ou de um prédio, onde esse material vai estar sempre exposto à chuva, sol. Quando vocês podem ver, onde um ferro ou então um material parecido com ferro, ele está exposto a chuvas e ventos, umidade de água. Ele vai gerar uma corrosão, que seria, no nosso caso, o ferrugem. Agora eu vou mostrar na prática uma reação sobre ácidos básicos. Os materiais de construção estão constantemente sujeitos a agentes químicos como gases poluentes e até materiais de limpeza que usamos no nosso dia a dia. Nessa demonstração aqui, eu vou colocar um pouco de vinagre em um material de construção, que no caso é nosso bloco estrutural, e vamos ver da forma que ele reage aqui, né? Tá bom. Nesse contexto, nós vimos que materiais ácidos reagem de forma que perceptível, né, com nossos materiais de construções. E vimos que os materiais ácidos base reagem com materiais calcários. Enquanto a reatividade, ela pode ter 2 casos. Ou ela pode ser benéfica ou ela pode ser prejudicial. Quando ela vai ser benéfica? Uma cura de um concreto, por exemplo. Quando a cura do concreto deu certo, todo mundo fica feliz. Ela é benéfica. E quando ela é prejudicial? Prejudicial, ela é quando há um agregado de materiais dentro da sua massa. Então, ela vai se tornar prejudicial. Vamos falar agora sobre reatividade. É quando se mistura cimento fresco com água, ocorrendo uma reação exotérmica. Vai? Vai ocorrer a mistura e esquenta liberando calor. A reatividade de cimento é responsável pelo endurecimento e ganho da resistência. E aí galera, beleza? Chegamos ao fim do nosso trabalho. Me chamo Raimundo Siqueira dos Santos, sou aluno do 4º período de Engenharia Elétrica e estamos aqui apresentando o nosso TDE, da matéria de resistência dos materiais. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, das nossas explicações, e qualquer dúvida vai deixando aí no comentário e não esqueça de deixar o like.